Olá amigos, quem fala é o Robson Vaamonde do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Esse é um novo vídeo de atualização do meu curso de servidores de controladores de domínio utilizando o Samba 4 e a distribuição alemã UCS. Esse vídeo eu vou mostrar como ingressar controladores de domínio UCS como membro do controlador de domínio UCS. Primeiro, pessoal, não esqueça de acessar o meu canal no YouTube, Bora para a Prática. Curte esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações, porque sempre eu vou estar disponibilizando vídeos utilizando soluções open source. Vamos lá então, pessoal. Lembrando que esse curso está disponível no aulaead.com, com direito a certificado. Mas bora para a prática, pessoal. Deixa eu minimizar aqui. No último vídeo, eu já fiz a instalação do meu controlador de domínio utilizando o UCS na versão mais nova, que é a 4.4. Também estou utilizando o meu sistema de firewall, que é o pfSense, e o meu desktop, que é o Linux Mint, para fazer toda a parte de gerenciamento. Nesse vídeo, agora eu vou fazer a instalação novamente do UCS, mas como membro de domínio. Vamos lá? Primeiro, eu vou criar a máquina virtual, apenas um pouco mais rápido, porque no último vídeo de instalação, eu passei todos os detalhes. A criação dessa máquina virtual é a mesma. Então vamos lá. Vou clicar em novo e vou chamar o nome dessa máquina como membro do domínio UCS. Vou utilizar a distribuição UCS, então ela é baseada no Linux e também é baseada no Debian 64 bits. Próximo, quantidade de memória, pessoal, também recomendo. Para fazer a instalação desse servidor, no mínimo 4 GB, então eu vou colocar 4096. Mas caso você não tenha aí na sua máquina uma quantidade tão grande de memória, como por exemplo eu tenho 16 GB, você pode estar utilizando 2 GB, mas aconselho ser um pouco mais aí, a partir de 3, 4 GB é o ideal. Depois, próximo, pessoal, parte do disco vai ser dinâmico, então vamos criar um disco da forma dinâmica. Próximo, VDI, também dinâmico, e o tamanho do disco também vou colocar 50 GB. Então a configuração da máquina é igual à instalação do UCS do meu último vídeo. Vou fazer as customizações selecionando a máquina e configurações. Na aba geral não precisa mexer. Na aba sistema, desabilitar o UTC, processador, habilitar o PAE-NX, aumentar mais o núcleo e a aceleração, verificar se está tudo ok. Monitor, também vou habilitar o 3D e aumentar a memória de vídeo. Armazenamento, tudo ok. Áudio, não há necessidade, pode desabilitar. E a placa de rede, que é muito importante, que eu vou deixar no modo rede interna. Porque o meu controlador de domínio já está em modo rede interna e o meu firewall também, que está compartilhando a internet, está em modo interna. Então vou voltar aqui. Portas seriais não vamos estar utilizando, USB também não. Pastas compartilhadas também não, e interface do usuário eu vou colocar no topo da tela. E ok, a partir desse momento vamos fazer a instalação. Vou selecionar minha máquina e iniciar. Ele vai solicitar para você a ISO da instalação do servidor. Vou selecionar a minha ISO, eu só deixei ela renomeada para a versão 4.4, abrir e iniciar o processo de instalação. Nesse servidor também vou estar selecionando a instalação de modo manual das configurações de rede. Então é selecionar a segunda opção, pressionar Enter. Na próxima etapa eu vou estar selecionando o português do Brasil e continuar. Próxima etapa eu vou deixar marcado a minha localização, que é o Brasil. Continuar. Próxima etapa, o teclado já foi configurado para o padrão ABNT2. Continuar. A partir desse momento, ele vai fazer a instalação do sistema base. Só aguardar. Próxima etapa muito importante é o endereço IP desse servidor. Ele vai seguir o mesmo procedimento da mesma faixa de rede do meu servidor de controlador de domínio. Então, esse servidor eu vou estar colocando o endereço IP 172.16.1.20. Então, é o endereço de classe B. Só que com máscara /24, que é uma máscara padrão aí de classe C. Então, /24. E continuar. Próxima etapa importante é o endereço do gateway. Nesse cenário, o meu servidor de firewall tem um endereço IP 2
254. Então eu vou fazer a alteração dele para 254 e continuar. Outra etapa muito importante agora, esse servidor vai ser um membro de domínio. Então o primeiro endereço IP tem que ser o endereço IP do nosso servidor de controlador de domínio, que é o endereço 10, para ele poder localizar o servidor. O segundo endereço IP pode ser o endereço IP desse mesmo servidor, porque ele faz uma criação de um DNS local. Então, eu posso estar colocando, por exemplo, o endereço IP 172.16.1.20, espaço. E o terceiro servidor de DNS, agora eu posso estar colocando o endereço do meu firewall, porque o pfSense já tem um servidor de DNS dentro dele. Então, 172.16.1.254. Esse procedimento também é utilizado nas configurações de controlador de domínio adicional ao domínio existente, que são os controladores de backup. E só clicar em continuar. Próxima etapa é a senha do root, que também vai ser utilizado para o usuário administrator. Então, vou estar digitando a senha PTI@2019, vou estar mostrando ela aqui novamente, e PTI@2019, e continuar. A partir desse momento, ele vai fazer a configuração da data e da hora do nosso servidor. Como estou em São Paulo, vou estar selecionando São Paulo e continuar. Próxima etapa é fazer a identificação dos discos e o particionamento. Nesse cenário, eu vou estar utilizando o modo guiado, utilizando o LVM e continuar. Vou selecionar o meu disco de 50 GB, continuar, e vou trabalhar também nesse servidor separando o /home, o /var e o /tmp e continuar. Próxima etapa, ele me pergunta se eu quero habilitar o LVM. Sim, continuar. E finalizando o particionamento, vou selecionar finalizar o particionamento e gravar as mudanças no disco, continuar. Ele vai pedir para confirmar as mudanças. Sim, continuar. E agora é só esperar a instalação do sistema base. Esse processo demora um pouco, só aguardar. Após a instalação do sistema base, agora eu vou configurar o recurso de membro do domínio. Para isso, vamos selecionar aqui a segunda opção, que é ingressar em controladores de domínios do UCS. Marcando a segunda opção, é só clicar em Next. Próxima etapa, temos três opções. A primeira opção é fazer a criação de um controlador de domínio backup. No mundo Microsoft, nós chamamos isso de controlador de domínio adicional ao domínio existente. Esse é um recurso muito legal, que você pode estar trabalhando com dois controladores de domínios. Caso algum desses controladores, por exemplo, o controlador primário, também conhecido como master, tenha alguma falha, o segundo controlador tem toda a replicação da base de dados, o LDAP e as configurações, e caso aconteça alguma falha, você consegue dar continuidade na autenticação e dos serviços da sua rede. Com certeza eu vou fazer um vídeo em breve. O conceito de controladores de domínios escravos, nesse conceito é como se fosse parecido lá em Microsoft como controladores de domínios filhos. São indicados quando você implementa servidores distribuídos, que ele pode acessar sua base de dados, o LDAP local, e também fazer uma consulta em bases de dados remotas, como por exemplo matriz e filial. Com certeza eu vou fazer um vídeo em breve desse recurso. Mas nesse vídeo eu vou estar utilizando o recurso de servidor membro do domínio, que é a terceira opção. Só clicar em Next. Uma coisa muito importante, como eu configurei a placa de rede já para apontar os servidores de DNS para o meu controlador de domínio, ele já localizou o controlador de domínio UCS. Para isso é importante deixar marcado essas duas opções de cima, já iniciar o processo de instalação para ingressar essa máquina no domínio e também fazer a localização dos controladores de domínios primários do DNS, que ele já localizou o nosso domínio, que é o PTI SPO01DC01, que é o nosso servidor, e o nosso domínio PTI.intra. Aqui ele vai pedir a senha do usuário administrator para poder ingressar no domínio. Então é só digitar, no meu caso, PTI@2019 e Next. Próxima etapa é
o nome desse servidor, então eu vou estar alterando ele aqui e vou chamar de PTI SPO01 ms01.pti.intra no seu nome FQDN, que significa PTI, Procedimentos em TI, SPO, que eu estou em São Paulo, 01, que é a primeira matriz ou filial de São Paulo, e MS, que nesse caso é Member Server, que é o primeiro servidor membro do domínio, do meu domínio pti.intra. Só clicar em Next. E agora você vai escolher os papéis desse servidor. Repare que não aparece papéis de controlador de domínio. Nesse cenário, eu vou estar utilizando apenas os recursos aqui embaixo. Trabalhar com monitoramento de software e habilitar o recurso de compatibilidade de servidores membros do domínio para sistemas operacionais Microsoft utilizando o Samba Server. Com esse recurso, eu poderia dizer que esse servidor vai ser um servidor de arquivos na minha rede ou um servidor de impressão. Então, as máquinas Microsoft também vão conseguir acessar compartilhamentos que eu posso configurar nessa máquina. Então, eu vou estar habilitando esses dois recursos e Next. Próxima etapa, ele vai falar o nome do servidor e quem é o servidor primário de DNS, que é o nosso servidor UCS. Dica também, deixar habilitado ele fazer a atualização do sistema conforme ele vai instalar e configurar nosso servidor. Lembrando que esse processo demora um pouco. E é só clicar em configurar o sistema e aguardar. Finalizado a configuração do servidor, é só clicar em finalizar que o servidor vai ser reinicializado. Só aguardar. Servidor reinicializado, a primeira opção, pessoal, é inicializar o sistema em modo padrão. Só pressionar Enter e aguardar o término da inicialização. Servidor inicializado, pessoal, vou estar pressionando Enter, vou digitar o meu usuário root e a minha senha PTI@2019. Pressionar Enter, coisas importantes aqui para estar verificando do seu servidor. Primeiro, o comando ifconfig, para verificar o endereço da placa de rede, 172.16.1.20. Ctrl L. Próxima opção é o comando halt-n, para verificar se o seu gator está correto. E finalizando, listando os servidores DNS com o comando cat/etc e no arquivo resolve.conf. Só pressionar Enter. Podemos verificar que o servidor primário é o nosso servidor de controlador de domínio de final 10 e a nossa pesquisa do domínio, que é o pti.intra, e nosso servidor também secundário, que é o 20, e o terceiro, que é o 254. Coisas importantes aqui, verificar a resolução de nomes do nosso servidor de domínio, com o comando nslookup e o nome do nosso domínio, que no meu caso é pti.intra. Repare que ele resolveu perfeitamente. Próximo detalhe, fazer um ping do nosso domínio, pti.intra no meu caso, e verificar se está tudo ok. Basicamente, com esses comandos simples, o ingresso e as resoluções de nomes de DNS está tudo ok. Próxima etapa, vou estar digitando aqui o comando, vou pressionar Ctrl L e digitar o comando novamente univention-upgrade para manter o meu servidor atualizado. Só aguardar. Servidor atualizado. Repare que eu já estou na errata 137 e agora é só pressionar Ctrl D para fazer o logoff. Próxima etapa, vou estar utilizando o meu Linux Mint para estar fazendo a parte de configuração. Vou estar acessando aqui o meu Firefox e eu vou estar acessando nesse primeiro momento aqui o nosso servidor, que é o controlador de domínio, que é o https://172.16.1.10. Pressionar Enter, já vou me autenticar no meu controlador de domínio, vindo na parte de configurações de sistema e domínio. Vou digitar o meu usuário Administrator e a minha senha no meu domínio pti.intra. Só se logar. Vou abrir uma nova aba e vou estar digitando o endereço IP https://172.16.1.20 e só pressionar Enter. Ele vai reclamar do certificado, vou vir em avançado e pegar a opção de adicionar exceção. Vou confirmar a exceção de segurança e ok. E vamos ter acesso ao nosso servidor membro do domínio. Repare que o ambiente muda e ele fala que você está num site iniciado, num caso, um membro de domínio. Vou vir nas configurações do meu servidor, ele também coloca um ícone para você acessar o portal do seu servidor UCS, que é o controlador de domínio, mas eu vou vir aqui nas configurações,
Uma coisa importante é ele aparecer que você é membro do seu domínio, no meu caso pti.intra, vou estar digitando o usuário administrator com a senha padrão pti@2019 e só se logar. Vou salvar a senha. Repare que o ambiente ele é bem simples. Se eu vir na parte de usuários, eu não posso fazer a criação de usuários nesse servidor, mas eu posso trabalhar com parte de cotas de disco. Na parte de domínio, eu só verifico o ingresso do meu servidor no domínio e os principais serviços se estão todos ok aqui, pessoal. Então não pode ter nenhuma falha. Vou fechar. Próxima etapa, parte de sistemas. Posso trabalhar também com todas as configurações padrão. Posso trabalhar a parte de instalação de softwares ou de aplicações e basicamente os softwares instalados é apenas um monitor de serviço e a compatibilidade de membros de domínio, que basicamente ele vai dar o suporte para você trabalhar com os protocolos SMB e os CIFS e trabalhar com a parte de compartilhamento. Então, basicamente, esse servidor, pessoal, ele é um membro, mas se eu vir no meu controlador de domínio, na parte de dispositivos, eu vou vir na opção de computadores. Posso perceber que agora eu tenho um membro de domínio do meu UCS. Selecionando o meu servidor, eu posso fazer outras customizações ou modificações da parte de nome, de descrição, o inventário e configurações de rede do meu servidor por aqui também. Vou voltar e vou fechar. Outra coisa importante, no meu controlador de domínio, eu vou estar acessando o servidor DNS. No meu servidor DNS do meu domínio principal, vou estar acessando ele e basicamente o último registro já está marcando para o meu servidor, MS01 com final 20. Acessando a minha zona de pesquisa inversa, 172.16.1, eu também já vou verificar que o meu servidor já foi criado o ponteiro. Então aqui está tudo ok. Vou fechar. Outra coisa interessante, no meu vídeo de compartilhamento de pastas, se eu vir na opção de compartilhar, no momento de fazer uma criação de uma pasta compartilhada, que é adicionar, eu posso estar verificando qual é os meus compartilhamentos padrão, mas se eu selecionar os containers, ele vai mostrar em qual dos servidores eu quero fazer esse compartilhamento, ou no meu servidor de controlador de domínio, ou no meu servidor que é membro do domínio. Então, por aqui eu vou conseguir também fazer o compartilhamento de pastas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!